Vamos conversar sobre alimentação para trilha? Nesse vídeo eu vou falar alguns pontos que eu considero importantes para você. O que fazer e não fazer antes da trilha, como se planejar para alimentação e, claro, as sugestões do que realmente funciona. Eu me chamo Yolanda, eu tenho esclerose múltipla e o meu diagnóstico foi um grande ponto de mudança na minha vida e foi na natureza onde eu me reencontrei, me reequilibrei. Aqui na internet, meu objetivo é incentivar as pessoas a superarem os seus desafios na natureza, fazendo esportes outdoor, e também compartilhar sobre saúde, sobre sustentabilidade e um pouquinho mais. Vamos lá então para o assunto do vídeo. Eu quero que você imagine você ter um piriri na trilha por conta de algo que você comeu. Ou então passar mal, do tipo ter uma hipoglicemia porque comeu de menos. A comida, a alimentação faz parte do planejamento de uma trilha, assim como você contrata um guia para te acompanhar, ou então você vai baixar o mapa para você seguir aquela trilha, você vai ver a previsão do clima, enfim. A comida também faz parte do planejamento e ela é muito importante e pode ser determinante na experiência que a gente vai ter no final do dia. Lembrando que esse é um vídeo específico de alimentação para trilha, ou seja, algo que você vai fazer em um dia. Se você está pensando em trekking, aí o assunto é mais complexo, você vai ter que pensar melhor. Falar exatamente, come isso, leva isso, faz aquilo, é muito pessoal, mas eu quero te dar algumas coisas para você pensar e também vou te dar algumas orientações e algumas dicas. Eu quero começar falando com o que não comer antes da trilha. Por exemplo, imagina que você vai fazer a trilha num sábado e aí na sexta-feira você decidiu ir conhecer um restaurante mexicano. Você nunca foi nesse restaurante, você nunca comeu comida mexicana, você não sabe como que a sua barriga vai reagir àquele tipo de alimento. A chance de você ter um piriri na trilha no dia seguinte é muito alta. Então, eu não recomendo que antes da trilha que você invente de ir num restaurante, você invente de pedir uma comida que você nunca comeu, de comer alguma coisa muito diferente, porque querendo ou não, a gente comer num lugar diferente, a gente está sujeito a ter uma experiência negativa. E quando a gente tem uma trilha marcada, passar piriri no meio do mato não é legal. Então, assim, evita. Durante a trilha, das coisas que você vai levar, eu também te dou uma orientação parecida. Evita levar coisas que você nunca comeu, que você não conhece, para também evitar de causar ali algum desconforto, algum enjoo. Imagina, né? Você anda pra caramba na trilha, imagina você ficar passando mal. Isso vai afetar completamente a sua experiência. Então evita comer coisa que você não conhece, que você não está acostumado. O autoconhecimento é um ponto bem importante. Por exemplo, eu, quando ando bastante, quando estou praticando uma atividade física, eu sinto mais fome. Tem gente que sente menos fome. Então, como que é você? O que você costuma sentir? Você fica ansioso, ansiosa, vai te dar mais fome ainda, ou vai perder um pouco da fome? Você também tem que pensar um pouco nesses aspectos. Tem um outro ponto importante também, que eu que já fiz várias trilhas, já recebi essa orientação de vários guias diferentes, que é leve lanches leves. Gente, sinceramente, pra mim, lanche leve não funciona. Eu, se pudesse, eu levaria uma marmita para comer no meio da trilha, porque eu sinto muita fome. Então, você precisa pensar e refletir o que funciona para você. Se para você lanchinhos leves funcionam, beleza. Para mim, lanche leve não funciona. Eu preciso pensar em coisas mais pesadas, mais consistentes para eu levar na minha trilha para que eu não passe mal. Então, afinal, o que levar para comer no meio da trilha? Você precisa levar em consideração quantos quilômetros você vai andar, quanto tempo você vai ficar andando e esse ponto que eu falei antes de como que você costuma reagir. Se você é uma pessoa que sente mais fome, menos fome. Você precisa pensar também o trajeto até você chegar na trilha. Se você vai ter que levantar muito cedo, se quando você levanta muito cedo você sente menos fome, mas aí você vai ter que levar comida a mais porque vai te dar fome enquanto você estiver se deslocando até o início da trilha. Então você tem que pensar em tudo isso. Tudo isso faz parte do planejamento. E são respostas que eu não consigo
dar pra você. Você vai ter que parar, pensar e ver o que vai funcionar melhor. Então, falando de fato de recomendações de alimentos, né? Alimentos que são mais consistentes, assim, mais pesados, digamos. Sempre levando em consideração coisas que você tá acostumada a comer, então coisas que você já cozinhou, que você tá acostumado a cozinhar, ou então algumas coisas que eu vou falar aqui são coisas compradas também, levar em consideração coisas que você já comeu, de locais que você já tá acostumado a comprar também, seja uma padaria de um supermercado ou uma padaria, sempre levar isso em consideração para evitar o piriri. Então, das coisas mais consistentes, torta, lanche de pão, baguete, aqueles pães recheados que você compra em padaria, que tem frango, calabresa, enfim, coisas que você tá acostumado. Esfirra, salgados como coxinha também, que é bem consistente, tem batata, bem pesado. Ovo cozido também é uma opção. E aí outras opções mais leves assim, pode ser salgadinho, bolachinha, barrinha, e aí você pode já pensar, fazer escolhas mais inteligentes, como barrinhas de proteína, lanchinhos mais leves também, como frutas, então fruta fácil, maçã, banana. E um ponto muito importante, a gente tá falando de alimentação, mas você também precisa pensar em hidratação, em água. Eu, particularmente, não gosto de levar menos de 1 litro, então aquela garrafinha mais gordinha, eu levo sempre a garrafinha de 1 litro, dependendo do tamanho da trilha eu levo até uma maior, e eu gosto particularmente também de levar Gatorade, tipo isotônico, eu gosto, sempre lembra, experimenta antes, e também aquelas bebidas de proteína. Eu espero que, apesar de não ter dado tantas coisas específicas, que você tenha entendido o contexto, que você tenha entendido em tudo que você tem que pensar e levar em consideração para você se preparar na sua trilha e evitar passar perrengue. A ideia não é passar perrengue, a ideia é ter um bom passeio, é aproveitar bastante e chegar no fim do dia bem. Já me acompanha aqui no canal, se inscreve, deixa seu comentário, curte o vídeo também. Se você tiver alguma dica legal e quiser compartilhar comigo e com as outras pessoas, deixa aqui embaixo. E me acompanha também nas redes sociais, Instagram, TikTok, tá tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo.